E aí? Tudo bem? Salve, Fernando. Tudo bem com vocês? Tudo eu estou sem bem, meu bonezinho, eu tô sem meu bonezinho aqui. Eu falei, eu senti falta do seu boné. Estou sem meu bonezinho. Uniforme. Mas, bora aí, Robai. O Fernando que tá fora do Rio hoje, né, Fernando? Estou em São Paulo. Em São Paulo. Estou na nossa... Ó, isso aqui é o Tocando, dizendo que eu tenho que entrar no seu programa, tá vendo? Hein? Ô, Fernando, vamos começar aí. Adri, acho que tem um trecho do vídeo que o Azenha fez, que vocês apoiaram, você, Helene Streck, são apoiadores do vídeo, do ato 18, pelo Instituto do nome do teu, cujo nome é o nome do teu pai, né? Eu agora me esqueci o nome. Instituto Tristão Fernandes. Tristão Fernandes. E aí tem esse documentário, Fernando, que você viu, tem um momento que do próprio dia 8 de janeiro, em que a nossa fonte da Polícia Federal está lá dentro dos atos terroristas, filmando, e ele vai falando já que acha que tinha ali o que a gente está chamando de kits pretos, né? Que são os infiltrados das Forças Armadas, de forças especiais das Forças Armadas. E aí vai revelar também, Fernando, depois o Azenha entrevista ele no momento seguinte, ele revela mais detalhes, como pegar o extintor e tal. Queria que você visse um trechinho rápido para a gente conversar sobre isso. Você que é um especialista em ditadura, tem, né, os áudios da ditadura, tem feito um trabalho muito importante nesse sentido. Dri. Solta o vídeo, Guilherme. Hidrantes foram abertos para dissipar gás lacrimogênio. Investigadores dizem ser indício de ação de gente treinada. Os hidrantes foram abertos, a água saiu. Quando eu saio desse corredor e volto para o salão, eu me deparo aí sim com alguns guardas, alguns soldados do batalhão da Guarda Presidencial. E esse batalhão começou a se formar naquele momento ali, mas sem nenhum tipo de ação de contenção ou tentativa de retirada de nenhum tipo de invasor ali na hora. Pelo contrário, os próprios invasores começaram a conversar, a tentar negociar e a solicitar que as forças armadas tomassem o controle naquele momento, daquela situação. Aqui é a casa do povo, porra! Diante do Congresso, Ana Priscila, lembram-se dela, celebrou a conquista do poder. De mármore! Aí, cabeça de piroca! O Brasil é nosso, porra! Naquele horário, entre 4h30 e 5 horas da tarde, eu posso te falar que o golpe estava dando certo. Para o servidor da Polícia Federal, militares esperavam que o presidente Lula decretasse uma garantia da lei e da ordem, GLO, dando ao Exército a tarefa de assumir o controle das ruas. Em conversas posteriores ao 8 de janeiro, registradas, que eu registrei, do GSI em eventos, ficava bem claro que a ideia deles era exatamente essa. E a partir de agora, nós somos o governo. Estas imagens do circuito interno do Palácio do Planalto mostram o Major Natali, do GSI, que fez várias viagens com Bolsonaro ao longo do mandato do ex-presidente. O Major Natali e o comandante da Guarda Presidencial, o Coronel Jorge Fernandes da Hora, tentaram impedir que a tropa de choque da Polícia Militar, já sob o comando do interventor Ricardo Capelli, fizesse prisões no Palácio do Planalto. Quando a tropa de choque entra na PM, a gente tem uma cena muito clara, isso para mim está muito nítido, de dois agentes, um do Batalhão da Guarda Presidencial e outro do GSI, que um é o coronel, comandante, o outro é o major do GSI, tentando barrar a entrada dessa tropa de choque, falando, aqui não, aqui não. Nós temos imagens do comandante do choque tentando efetuar prisões, né, em que nós chamamos no jargão militar de chave de estrela, ele levando uma... Depois ele mostra como eles têm até aquela granada, né, bailarina, que vai um explosivo,
E coisas que só pessoas que treinadas e que, dando a entender que os militares, né, teriam acesso a esses explosivos. Uso dos hidrantes, técnicas de guerrilha, né? Olha, se permite eu manifestar, a frase do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, do ministro Alexandre de Moraes, de que dia 8 não foi um passeio no parque, me parece mais do que evidente, porque, como deu errado, querem minimizar a tentativa de golpe, dizendo que era um bando de velhinha, de pessoas. Lógico que você tinha ali também pessoas que eram massa de manobra, mas o plano foi muito bem estruturado. E nesse plano muito bem estruturado, primeiro, é evidente já, e aí outra frase, outro embate que houve no Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Alexandre de Moraes disse ao outro ministro, que me fugiu o nome agora, ex-ministro da Justiça, disse: olha, você querendo colocar a culpa aqui no governo, no ministro da Justiça atual, não me venha com essa, porque, de fato, você teve, acho que, primeiro, uma participação de autoridades para que aquilo ocorresse. E essa participação de autoridades, você tem, de autoridades que planejaram o golpe. Seja do ex-presidente da República, que o fez ainda como presidente da República, inclusive nas tentativas de bomba anteriores. 2, as omissões dolosas que ocorreram, que não eram simples omissões. Quando nós falamos juridicamente do crime omissivo impróprio, eu queria bater aqui novamente, porque, como o Lênio Streck faz, é preciso a gente fazer uma catilinália para que as pessoas entendam, até porque tem gente que está num programa, não está no outro. O que é a omissão imprópria? É quando a omissão ela é uma ação. O exemplo clássico é: eu deixo de jogar a boia para o meu inimigo que está morrendo afogado, para que ele morra afogado. Este caso que eu citei não é uma omissão de socorro. A inatividade da ação tem uma ação pré-determinada. Então, há aquelas autoridades que participaram pela inatividade com os fins de que o golpe fosse realizado. E aí você tem inúmeras pessoas que estavam no comando ou que estavam envolvidas na proteção do Palácio Presidencial, na GSI, que não tomaram as atitudes necessárias para os fins de que o palácio fosse invadido, para o fim de que o caos fosse estabelecido. E isto, no seguinte ponto, ali no dia 8, em fatos anteriores ao dia 8, e o que aquele quebra-quebra visava. Porque a ideia de que aquilo foi uma depredação do patrimônio público é uma forma de minimizar o que aconteceu. Não foi só uma invasão física do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo. Foi uma tentativa de se criar um caos que permitisse com que o golpe fosse realizado. E, inclusive, dentro disso, uma espécie de cavalo de Troia, que seria colocar o governo que já havia tomado posse, mas vamos lembrar que a tentativa de golpe começa antes,
O planejamento era que o golpe fosse realizado enquanto o Bolsonaro estava no poder. Por isso, aquela minuta golpista, né? Por isso, a bomba, enquanto ele era presidente da República, ele não obtém um êxito ali e desdobra essa tentativa quando o Lula era presidente da República, já na posse. Agora, se o governo caísse na esparrela de permitir com que as Forças Armadas, em vez da intervenção, agissem, o governo caía. Então, de fato, nós passamos muito perto deste golpe. E o seguinte, e a intervenção, que foi o ato mais próprio jurídico, mas também político, deu o seguinte recado aos governadores bolsonaristas do Sudeste e de outras regiões bolsonaristas. Se este caos estabelecido em Brasília se espalhar pelos outros estados, há um risco da carreira política de cada governador. E com isso fez com que os governadores dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, dessem ordem às suas polícias de que não admitiam com que isso ocorresse nos estados. Portanto, não se espalhou como tentou se fazer anteriormente, com fechamento de estradas, etc., porque as polícias dos estados agiram. Essa foi a diferença. Mas a participação de autoridades ocorreu, em especial de pessoas relacionadas às Forças Armadas. Se as Forças Armadas, e isso é de se dizer, não se envolveram como instituição, e nisso temos que dar parabéns às Forças Armadas, correto? Não houve um comando central golpista nas Forças Armadas, houve uma resistência institucional. Membros das Forças Armadas foram golpistas. E aí, para a proteção da própria instituição, é necessário que esses golpistas sejam identificados, punidos exemplarmente. E não só o documentário que vocês fizeram demonstra isso, mas eu tenho informação que, além de membro das Forças Armadas, se tinha também mercenários nos meios desses golpistas. Porque você tem uma estratégia de guerrilha de pessoas que se movimentam sabendo o que estão fazendo, não são manifestantes, e, do outro lado, autoridades que cedem facilmente e incentivam. Ou seja, não foi um passeio no parque, foi um planejamento de guerra e de golpe. Me desculpe me alongar. Isso, sempre bom lhe ouvir. Dri. O Carlos Augusto de Bones pergunta: Doutor Fernando, preocupa a recorrente intromissão dos ministros do Supremo bolsonaristas nas investigações da CPMI. Farão o mesmo com a Polícia Federal? Pergunto se acha que está vendo essa intromissão, né, como agora essa decisão do André Mendonça, né, de atrasar o julgamento dos golpistas. Olha, o que acontece é o seguinte: primeiro, os dois ministros nomeados pelo Bolsonaro são 2 no meio de 11. Portanto, todos os atos monocráticos, eles podem ser superados pelo colegiado. E o Supremo Tribunal Federal
ele claramente se mostrou como instituição muito ciente do seu papel histórico no momento. Quero lembrar o seguinte, é a primeira vez na história do país que nós julgamos na justiça comum golpistas. Isso nunca ocorreu antes. E é a primeira vez na história do país que nós julgamos militares. Então, a decisão do Alexandre de Moraes, que permite à Polícia Federal e, por conseguinte, o próprio Supremo Tribunal Federal, o julgamento dos militares, e isso chegará, é uma questão histórica. A Polícia Federal e o seu comandante maior hoje, o Andrei, está muito ciente da sua missão. A Polícia Federal, na minha opinião, fará um excelente trabalho. E aqueles que acham que estão sendo julgados ainda são pessoas de menor participação e que as penas tenham sido, de alguma maneira, exageradas, eu tenho repetido o seguinte: as penas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal são penas comedidas. Não são penas gravíssimas. Pode-se até, doutrinariamente, se discutir se um tipo penal poderia absorver o outro, sairiam de 17 para 14 anos, para 15, não fará grande diferença. Só que as penas são comedidas pelo quantum das penas fixada nos tipos penais. Então, nós ainda veremos, dentro em breve, e não sou médium vidente, nem tenho informação privilegiada, mas não sou também inexperiente. Então, de certa forma, a experiência me faz vislumbrar que, se nós estamos no mês 10 e já temos condenações do Supremo Tribunal Federal pelos atos, nós teremos aí, provavelmente no próximo ano, julgamentos dos comandantes dessas ações, financiadores, militares que participaram e, sem sombra de dúvida, uma grande possibilidade de julgamentos do Bolsonaro. Que seria o beneficiário do golpe. E comandante do golpe. Articulador do golpe. E chegaremos a penas maiores de 17 anos. Então, aqueles que ainda podem, de alguma maneira, se sensibilizar, e até me sensibilizo também, acho uma pena que um sujeito tenha que cumprir 17 anos, mas tem que se responsabilizar pelos atos. Eu tenho dito o seguinte: os jovens que resistiram ao golpe de 64, que foram para a luta armada, foram torturados, mortos, desaparecidos. E aqueles que não o foram enfrentaram cadeia, processos judiciais. Portanto, quem vai para a tentativa, e naquele momento histórica de resistência, mas quem vai para esse tipo de ato tem que assumir as consequências. Não me venha com mimimi, como dizem eles, depois. E as consequências no regime democrático são essas penas. E não tenho dúvida, que nós chegaremos aí dentro de mais 10 meses. Podem anotar aí aqueles que nos dizem que pai Fernando está prevendo isto, né? Pai Fernando, na brincadeira de que eu estou sendo médium vidente, dentro de 10 meses nós estaremos vendo, provavelmente, o Supremo Tribunal Federal julgar casos mais graves e teremos pena de 20, 25 anos, sem menor dúvida disso.
Tem mais uma pergunta aqui, aí a gente já muda aqui de pauta. O professor Simões diz: o que achou das decisões monocráticas da dupla Batman e Robin, né, em referência ao André Mendonça e o Cássio Nunes, os dois indicados pelo Bolsonaro no STF, como, por exemplo, impedir a quebra de sigilo do Silvanei Vasquez, que é o ex-diretor da PRF, né, acusado de atrapalhar as pessoas de chegarem aos seus locais de votação no segundo turno da eleição, né? Acho que essas decisões serão objeto de recurso e, no colegiado, devem ser revogadas. O que acontece? Os prazos prescricionais desses crimes são muito altos, porque só imaginar o seguinte: pega-se 12 anos de uma tentativa de golpe, multiplica-se por 2, nós temos 24 anos. Então, isso não é um cálculo assim simples, mas já estamos falando de cada tipo penal aí, estamos falando de 10 anos, 20 anos de prazo prescricional, ou seja, uma decisão que impeça momentaneamente a quebra de sigilo vai ter um efeito muito pequeno, porque em pouco tempo ela será revogada. E mais, veja, uma outra questão nesse xadrez. Eu não li a decisão, mas me parece que seria uma decisão e um mandado de segurança, um habeas corpus, contra a CPI, correto? A CPMI. Muito bem. Só que a quebra de sigilo dele ocorrerá também no Supremo Tribunal Federal, via o Alexandre de Moraes. Então, efeito prático, de fato, inexiste. Porque o Alexandre de Moraes é o relator das investigações. Então, é uma decisão de cunho muito mais simbólico do que prática. Pode falar. Aqui, não, eu queria perguntar também de outro assunto que agora parece que vai ter aí muita discussão, porque o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se disse favorável aos mandatos para ministros de Supremo. E o Flávio Dino também disse que é favorável, ele tem até uma PEC, onde ele, quando ele era deputado federal, onde ele propunha que os ministros do Supremo tenham mandatos de 11 anos. E tem outra PEC no Senado que prevê mandatos de 8 anos. Você acha que essa discussão vai ganhar força? Os ministros, até o Gilmar Mendes se manifestou contrário a isso. Veja, eu estou, neste momento, de acordo com a manifestação do ministro Gilmar Mendes. O quê? Não é um momento oportuno para este tipo de discussão. O ministro Gilmar disse: acabamos de sair de uma tentativa de golpe e o que querem? Querem, de alguma maneira, transformar o Supremo Tribunal Federal? Ele citou esses órgãos de controle, né? Ou seja, diminuir o Supremo Tribunal Federal. Eu diria, eu não sou contra, acho até constitucional e acho saudável o mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que faria bem ao Supremo Tribunal Federal e à democracia. Mas também acho que o Gilmar está com razão. O momento não é agora. A política e a democracia exigem momentos de amadurecimento para determinadas decisões. Então, eu me manifesto. Eu sou favorável, sim, a mandato do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas entendo que, como democracia, não é o momento deste tipo de discussão. É a mesma coisa que dizer se é favorável ao parlamentarismo. Veja, do ponto de vista teórico, sim, mas evidentemente que quando nós fomos olhar a história, nós só tivemos a tentativa de parlamentarismo no país, aliás, a implementação, para tirar poderes do Jango.
E, neste momento, a única possibilidade que nós temos de democracia, do povo ascender ao poder, é a eleição do presidente da República, porque nós vemos, na verdade, o Congresso Nacional tem uma multiplicidade de forças que torna impossível uma condução popular. Portanto, é preciso que o país amadureça mais as instituições. E o momento é um momento de fortalecimento das instituições, como elas se encontram. Então, neste momento, eu me manifesto contra, em que pese ser favorável. Acho que, em que pese, respondendo a sua pergunta que eu não respondi, agora respondendo, em que pese a questão simbólica do deputado do PSDB, que o propôs, inclusive, antes, e acredito até de boa fé que o tenha feito antes, né? Acho que não vai para frente no momento. Não há clima, e principalmente, evidentemente, entre os poderes, para uma discussão saudável disso. E quando não há, o freio de mão está colocado. Aliás, temos assuntos mais importantes nacionais do que este. Muito bem, Dri. Eu tinha prometido para o nosso amigo Fernando, ele já estourou o tempo dele, ficaria até umas 12h40. Ele está aqui. Então, querido Rovai e Dri, em local secreto, missão secreta, sem estar online, podemos tentar nos próximos dias fazer uma diligência etílica. Política. Certo? Sem gravadores ambientais e de boné. E de boné para não nos reconhecerem. Aliás, para os nossos ouvintes, se você uma hora colocar aí a foto de eu e você junto, irmãos, nos encontramos, parecemos até irmãos. Parecemos irmãos, hein? Separados no nascimento. E parecemos irmãos e o somos, né? Pois irmãos de fé, irmão camarada. Grande Fernando Fernandes. Muito obrigada, grande beijo. Um abraço. Até a próxima.